Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Mercedes-Benz apresentou seu ônibus elétrico modelo EO500U durante o Fórum Transporte Sustentável, realizado no dia 29 de novembro de 2023, na Transamérica Expo Center, em São Paulo. Essa foi a quinta edição do evento, que reúne especialistas e profissionais da área para um dia de apresentações e debates sobre o tema. O modelo ganhou destaque no evento, que reconhece e valoriza boas práticas em ESG como pilares do desenvolvimento de negócios nas indústrias, empresas de transporte de passageiros, cargas e logística. Ainda representando a Mercedes, Mike Munhato, gerente de e-mobility da Mercedes-Benz Brasil, foi um dos participantes do painel rodoviário de cargas e passageiros, os últimos avanços. A previsão é que sejam entregues ainda em 2023 as primeiras 50 unidades do EO500U para as empresas de Metrópole Paulistas, com 40 unidades, a Mob Brasil com 8 unidades e a Sambaíba com 2, operadoras do sistema de transporte público coletivo da capital paulista. O presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina, Atim Puchert, diz que a Mercedes tem um compromisso de busca soluções sustentáveis para contribuir para a previsão ambiental. Segundo Puchert, os veículos elétricos são sinônimo de transporte sustentável e já fazem parte do portfólio da marca. Segundo Munhato, o EO500U é uma solução que reforça o compromisso da Mercedes-Benz em oferecer uma alternativa sustentável para a mobilidade urbana. É também um ponto focado em eficiência tecnológica e econômica para as empresas de ônibus e gestores do transporte coletivo. O novo membro da linha O500 é o padrão 4x2 de piso baixo, com carrocerias de 13,2 metros e dentre seus diferenciais é a autonomia de 250 km e a capacidade de transporte de passageiros. A recarga é tipo plug-in, demorando até 3 horas para completar o processo. Barbosa ressalta que a empresa sempre ofereceu novas alternativas para o Brasil e o que o modelo traz à qualidade da marca. O dirigente exaltou ainda o papel do BNDES na renovação das frotas e apoio às empresas. A ClickBus, maior plataforma de soluções para viajantes e viações do setor rodoviário no Brasil, registra um crescimento de 20% em GMV nas vendas durante o final de semana da Black Friday em 2023. Nos 3 dias de promoção, a empresa teve um crescimento de cerca de 8% nas emissões de passageiros rodoviários, equivalente a cerca de 100 mil passagens apenas dentro de sua plataforma. O setor, no entanto, de acordo com estimativas da empresa, pode ter comercializado mais de 650 mil passagens. O resultado da empresa vai na contramão dos resultados apresentados pelo mercado do e-commerce do Brasil, que, de acordo com dados da plataforma Hora a Hora da Conf.Neutros, empresas de inteligência de dados, em parceria com a ClearSale, viram uma redução de 16% nas vendas, na comparação com o ano passado. Os destinos mais buscados pelos viajantes durante a Black Friday foram São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Campinas, Brasília, Salvador, Santos, Florianópolis e Goiânia. A empresa também já vem notando um aumento para as viagens de dezembro, que aumentam a frequência em decorrência das datas comemorativas e do período de férias escolares. De acordo com a ClickBus, já há um crescimento de 40% nas vendas de passagens rodoviárias para embarcar neste mês, em comparação com o mesmo período do ano passado. As promoções da Black Friday, que foram planejadas há meses. Com esse movimento, recomendamos que as pessoas antecipem as compras das suas passagens para garantir os seus assentos. Já temos sinais de que a taxa de ocupação deve ser muito alta e, consequentemente, quem não se planejar corre o risco de não conseguir viajar na data desejada, afirma Rodrigo Palaco, CPO e CEO da ClickBus. Ainda de acordo com dados da empresa, os destinos mais procurados por quem pretende embarcar para o Réveillon entre os dias 27 e 31 de dezembro são São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Balneário Camboriú, Salvador,
Cabo Frio, Belo Horizonte, Fortaleza e Joinville. Esses aumentos são indicadores de que os próximos meses serão marcados por uma grande procura no turismo rodoviário. A ClickBus tem observado um crescimento constante na demanda, com mais de 1,1 milhão de buscas diárias em seu site, representando um aumento de 80% em relação a 2019, período pré-pandemia. A indústria rodoviária está em uma constante transformação. Nos últimos anos, as empresas de viagens investiram ainda mais em oferecer comodidades para os viajantes, como ônibus com leito, serviços de bordo e acesso Wi-Fi, proporcionando uma experiência comparável àquelas das viagens aéreas. A Vadiboa, nova startup de viagens de baixo custo com sede em São José do Rio Preto, no interior paulista, iniciará suas operações a partir de hoje, dia 2 de dezembro. Com embarque programado para 00:30 na sala VIP da Levare, no bairro Barra Funda, em São Paulo, a Vadiboa ligará a capital paulista ao Rio de Janeiro. Para a operação, a Vadiboa conta com 2 novíssimos e modernos ônibus Double Decker, geração 8 da Marco Polo, que recém chegaram da fábrica. O serviço a ser oferecido é leito, sendo 12 poltronas no piso inferior e 31 poltronas no piso superior, todas com encosto de braços e pernas, cinto de segurança, tomadas USB e entradas tipo C individuais, cortinas de privacidade e porta-copos. Os veículos também dispõem ainda janelas panorâmicas com cortinas, porta-pacotes, luzes de leituras direcionais, geladeiras, sanitário no piso inferior, monitores de TV, itinerário eletrônico na cor branca e bagageiros. A identidade visual dos ônibus da Vadiboa é assinada por Jorge Andrade. Segundo Simval Neto, diretor da Vadiboa, a operação, que começará no dia 2, saindo de São Paulo, será diária, com a primeira viagem no sentido Rio de Janeiro para São Paulo, marcada para o dia seguinte, dia 3, também no horário de 00:30. O local de embarques e desembarques na Cidade Maravilhosa fica no Hotel Golden Park, na Rua do Russell 374, no bairro Glória. A compra de passagens só pode ser feita a princípio por Marketplace, no valor de R$ 149,90. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, assinou o decreto liberando R$ 72 milhões de crédito suplementar em favor da Secretaria Municipal de Transportes. Os recursos são direcionados à melhora do sistema de transporte público por meio de subsídio. O decreto de número 53.583 foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, dia 23 de novembro. No início deste mês, em outro decreto, Paes já havia liberado R$ 89 milhões para a mesma finalidade. Em maio de 2022, a Prefeitura firmou acordo com os consórcios de ônibus e o Ministério Público Estadual, vinculando a manutenção do valor da passagem ao pagamento de subsídio às empresas de ônibus. O termo reduziu o contrato de concessão que vigorava até então, entre outras medidas. Além da receita da tarifa paga pelos passageiros, os consórcios recebem, desde então, um valor adicional pelo serviço efetivamente prestado, com base no quilômetro rodado. O município atesta a quilometragem rodada por meio de GPS. As linhas que não cumprem a quilometragem mínima exigida pela Prefeitura não recebem. O prazo de validade de contrato de concessão do sistema de ônibus, que se estendia até 2030, foi reduzido em 2 anos e permanecerá vigente até 2028. A Aviação Garcia é a primeira marca que vem à mente dos londrinenses, segundo a pesquisa anual do Top de Marcas. A empresa recebeu 66,2% das menções no levantamento realizado pela Leeds Estatísticas e Marketing e CRC.com, feito entre agosto e setembro deste ano, envolvendo 10 categorias de negócios e 68 segmentos de consumo em Londrina, no Paraná. A Aviação Garcia está invicta na pesquisa desde que foi iniciado o levantamento no segmento ônibus rodoviário em 2004, sempre lembrada em primeiro lugar. No recorte Top Mais, incluído no levantamento a partir de 2013, e que aponta a marca mais lembrada entre todos os setores, a Aviação Garcia também lidera desde o início. Nesta edição foram ouvidos moradores de todas as regiões da cidade, levando em conta
cotas por sexo, idade e escolaridade, orientadas por dados do IBGE. As cotas por renda social foram definidas com base nas indicações do IPC Maps, que aponta o potencial de consumo das cidades. A estratificação permite assegurar um nível de confiança de pesquisa de 95%. O Top de Marcas 2023 traz dados ainda mais positivos para a Aviação Garcia do que o levantamento anterior. A empresa que liderou em 2022 com 58,7% das menções dos entrevistados agora teve este índice elevado para 66,2%, ampliando a sua vantagem. O top 3 tem, além da Aviação Garcia em primeiro lugar, a marca mais famosa de refrigerantes, a Coca-Cola, lembrada por 59,8% dos entrevistados, na segunda posição. A Folha de Londrina, no segmento jornal impresso, é a terceira, com 59,2% das citações. Especificamente, no segmento de transporte de passageiros, o percentual de 66,2% confere à Aviação Garcia ampla margem sobre a segunda colocada em 14,5%. Vale lembrar que a pesquisa tem respostas espontâneas sem que sejam apresentadas alternativas aos entrevistados. O vice-presidente Stefano Boicó Júnior diz que o resultado do Top Marcas 2023 é um importante indicativo de credibilidade da empresa junto aos clientes. A reiterada liderança em todos esses anos indica a confiança do consumidor, o mais importante reconhecimento que uma empresa pode ter, observa ele. A gerente de comunicação e marketing na Aviação Garcia e empresas coligadas, Juliana Quasny, afirma que a aproximação da marca com os clientes é uma prioridade e, para isto, a tecnologia tem sido uma ferramenta indispensável. A Prefeitura de Macaé, no Rio de Janeiro, vetou os estacionamentos de vans, micro-ônibus e ônibus de turismo e fretamento em vias públicas. A decisão foi publicada no Diário Oficial da cidade nesta última terça-feira, dia 28 de novembro. A restrição não se aplica à Avenida Lindaura Baptista Machado, local em que veículos poderão se manter estacionados, independentemente de autorização, segundo a Prefeitura. De acordo com a gestão municipal, o estacionamento em local diverso dependerá de autorização da Diretoria de Transportes, que deverá ser obtida no setor de cadastro e vistoria, localizado à rodovia RJ 168, na altura do quilômetro 4. O local funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. A desobediência das regras impostas irá configurar infração administrativa, sujeitando o infrator a multas de 180 URMs, equivalente a R$ 779,92. Faltando um mês para terminar o ano de 2023, a cidade de São Paulo não terá até o fim de dezembro os 600 ônibus elétricos a bateria como havia previsto o prefeito Ricardo Nunes. São apenas 69 veículos deste tipo em operação nas linhas municipais, sendo que 50 da nova geração e 19 que operam desde 2019. Na apresentação dos 50 coletivos mais atuais, no dia 18 de setembro de 2023, o prefeito Ricardo Nunes havia reafirmado que a cidade teria entre 600 e 650 ônibus a eletricidade movidos por bateria. Na verdade, o número é até uma redução em relação aos anúncios anteriores. A previsão para este ano passou de 1,6 mil ônibus elétricos para 800, depois para 650. Em seguida foi reduzida para 600. E na prática, a quantidade deste tipo de coletivo rodando até o fim de dezembro não vai superar muito os atuais 69 em circulação. Muito mais que um jogo de números. As mudanças nas previsões expõem que a lição de casa, o básico para a eletrificação da frota de ônibus elétricos, ainda não foi feito. A infraestrutura. Não basta comprar ônibus elétricos. Tem de mudar as garagens, mudar as redes de distribuição para não faltar energia na casa das pessoas e mudar até protocolos de segurança em caso de estes ônibus serem incendiados. Algo que nem os bombeiros de São Paulo ainda têm definido. Nada disso foi feito.
A SP Trans informou que para a operação desses veículos é necessária a instalação de infraestrutura para carregamento nas garagens, o que é de responsabilidade da Enel X, empresa que firmou termo de intenção diretamente com as concessionárias do sistema de transportes para a implantação do projeto de infraestrutura nas suas garagens. De acordo com a gerenciadora, a subsidiária do grupo Enel apresentou o projeto diretamente às viações, mas ainda não deu início aos projetos e às respectivas obras. A SP Trans disse ainda que segue com as cobranças aos responsáveis e mantém a meta de 20% de frota de ônibus da cidade eletrificada até o fim de 2024, o que daria entre 2,4 mil e 2,6 mil coletivos. A SP Trans informa que a meta de substituição de 20% da frota de ônibus da cidade por modelos movidos a energia limpa está mantida para 2024. Os ônibus para o cumprimento da meta estão sendo fabricados de acordo com a capacidade produtiva dos diversos fornecedores envolvidos na construção de um ônibus elétrico que envolve chassis, carroceria, baterias e outros elementos. Para início de operação desses veículos, é necessária a instalação de infraestrutura para carregamento nas garagens, o que é de responsabilidade da Enel X, que firmou o termo de intenção diretamente com as concessionárias do sistema de transportes para a implantação do projeto de infraestrutura nas suas garagens. A subsidiária do grupo Enel apresentou o projeto diretamente às concessionárias, mas ainda não deu início aos projetos e respectivas obras. A SP Trans segue cobrando de todos os envolvidos a conclusão da implantação da infraestrutura necessária para a eletrificação da frota, que trará importantes benefícios à população, contribuindo para a redução de poluentes e de gases causadores do efeito estufa. A cidade conta com 69 ônibus elétricos movidos a bateria em operação. A partir desta sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2023, a cidade de Assis, em São Paulo, vai contar com uma nova linha de ônibus que fará viagens para a capital em São Paulo. Para comemorar a inauguração, a empresa Guerino 600, responsável pela linha, anunciou uma promoção especial. As passagens hoje estarão disponíveis por R$ 99. Para o anúncio oficial e a apresentação à população dos novos ônibus, foi feito um passeio pela cidade, saindo do Paço Municipal em direção à rodoviária e percorrendo diversas ruas. O prefeito de Assis, José Fernandes, ressaltou a importância dessa nova opção de viagem para a população. Abre aspas. Estou extremamente feliz em poder anunciar mais essa grande conquista para a população. Agora, nossos cidadãos têm uma nova opção para suas viagens até a capital paulista. Fecha aspas. De acordo com a empresa Guerino 600, os novos ônibus têm poltronas mais espaçosas, com maior ângulo de inclinação e apoio para os pés, além de ar-condicionado, carregadores USB e streaming para entretenimento durante o trajeto. A ANTT finalmente liberou quadros tarifários e demais especificações no novo lote de linhas interestaduais de ônibus anunciados pela Nova Itapemirim Suzantur. Com isso, a empresa pôde definir as datas de retomadas destas linhas que estavam paradas desde a antiga administração. A Nova Itapemirim Suzantur informou as seguintes previsões. Para a linha São Paulo-Cataguases, com o ônibus convencional G7 1200, a ida é do dia 1º de dezembro de 2023, às 9 da noite, e a volta no dia 3, às 8 da noite. Já a linha São Paulo a Campos dos Goitacazes, com convencional DD Cama, a ida é às 8 da noite do dia 2 de dezembro e com volta no dia 3 de dezembro às 5h30. A São Paulo Teófilo Otoni, com um convencional DD Cama, ida à 1 da tarde do dia 2 de dezembro e volta às 10h30 da manhã a 8 de dezembro. Já Guarapari, Rio de Janeiro, com convencional DD Cama, a ida é 11h55 do dia 2 e volta no dia 3 às 11h55 da noite. Já São Paulo Ipanema, Caratinga, um convencional G7 1200, a ida é às 7h05 do dia 2 de dezembro e volta às 3 da tarde do dia 3. Já São Paulo Mantena, com convencional G7 1200, ida às 6 da tarde no dia 2 de dezembro e volta às 2 da tarde do dia 8.
Já Afonso Cláudio, Rio de Janeiro, com convencional G7 1200, ida às 7 da noite do dia 5 de dezembro e volta às 9 da noite no dia 6. Já Cachoeiro, Rio de Janeiro, via Muqui, com convencional G7 1200, tem previsão com ida às 10h30 da noite do dia 5 de dezembro e volta às 10h30 da noite do dia 11 de dezembro. E por fim, a Cachoeiro, Rio de Janeiro, via Campos, com convencional G7 1200, tem ida do dia 7 de dezembro às 10h30 da noite e volta ao dia 13 de dezembro às 10h30 da noite. Em 24 de outubro, a empresa havia divulgado estimativas para a retomada de mais 11 linhas, mas na ocasião ainda dependia da liberação da ANTT. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus rodoviário da Vanelima Transportes e Turismo acabou tombando no final da tarde desta última quinta-feira, dia 23, na altura do quilômetro 374 da BR-153, em Rio Azul, no interior do Paraná. O coletivo realizava o transporte de estudantes universitários de União da Vitória para o Porto União, quando saiu da pista e tombou. Agentes do SAMU e do Corpo de Bombeiros do Paraná atenderam a ocorrência. O número de feridos e de passageiros que seguiam viagem no momento do acidente não foi informado. Todos os feridos acabaram encaminhados para um hospital em Rio Azul para avaliação médica. A PRF também atendeu a ocorrência. Agentes da Polícia Militar do Paraná, lotados do Rondas Ostensivas Tático Móvel, a Rotan, apreenderam na noite desta última quinta-feira um casal com material entorpecentes durante uma ação de fiscalização na rodoviária de Toledo. Com a ajuda de um cão farejador, os militares localizaram um tablete de erva entorpecente que seguia na mala do casal, de 33 e 19 anos. O casal informara que retornava de viagem, onde estariam visitando um irmão em Bragantina e que são de Mineiros, em Goiás. O ônibus abordado fazia linha Umuarama a Cascavel. O homem acabou confessando que pegou entorpecente para levar para Goiás. Os agentes localizaram também 33 comprimidos de êxtase em outra mala do casal, além de 2 celulares e R$ 158 em espécie. Ambos acabaram presos em flagrante e levados para a 20ª Subdivisão Policial de Toledo. Um acidente provocado por um ônibus da empresa Gontijo acabou deixando 3 pessoas mortas e outras 32 feridas na madrugada do último sábado, dia 25, na altura do quilômetro 834 da rodovia Fernão Dias, em São Sebastião de Bela Vista, no sul de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o coletivo da Gontijo, que trafegava com 25 passageiros, bateu na traseira do ônibus Irizar da aviação Gold, com 42 passageiros. Ao menos 6 pessoas acabaram encaminhadas para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio em estado grave. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e do SAMU atenderam a ocorrência. A concessionária Artéries Fernão Dias também prestou atendimentos aos feridos durante a ocorrência. As empresas Gontijo e Gold Turismo enviaram representantes para prestar atendimentos aos clientes do acidente. Um antigo imóvel localizado na rua Rio Preto acabou desabando em cima de um ônibus na manhã do último sábado, dia 25, na cidade de Curinópolis, como informa a Nossa TV. Apesar do susto, não houveram feridos, como afirmou o Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência. A corporação informa que não há pedidos de vistoria para o local e não é possível saber se a estrutura que desabou oferecia algum risco. As causas do acidente seguem sendo analisadas, como informam as autoridades. 2 bandidos atearam fogo em um ônibus urbano da aviação Raposo Tavares na noite do último sábado, dia 25, quando o coletivo seguia no bairro Jardim Sandra. O motorista do coletivo acabou sendo ferido. De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, o condutor de 60 anos apresentou queimaduras pelo corpo e acabou socorrido para o hospital da cidade. Por conta do estado grave, o motorista do ônibus deverá ser transferido para um hospital com especialidade em queimaduras. Na mesma noite, horas antes do ato de violência contra o ônibus, 2 bandidos que roubaram uma moto acabaram morrendo. A ação ocorreu no centro de Cotia e chamou atenção após o policial militar aposentado reagir contra os bandidos.
Um grave acidente envolvendo um ônibus da BR Mobilidade e uma carreta deixou ao menos 2 pessoas feridas na manhã deste último domingo, dia 26, na Avenida Perimetral, no bairro de Macuco, em Santos. De acordo com a Prefeitura de Santos, a carreta seguia pela via perimetral quando acabou atingindo o coletivo urbano próximo ao terminal de passageiros marítimos. Agentes do SAMU acabaram acionados para atender a ocorrência. Uma passageira que não teve a identidade revelada acabou atendendo no local e segue liberada. O motorista do coletivo, que foi arremessado para a rua, acabou encaminhado para a Santa Casa de Santos. Um carro acabou atingindo um poste derrubado pela carreta, como informa a autoridade portuária de Santos, que atende a ocorrência. Há informações de mais feridos que estão sendo levados para a UPA da região. A MTU ainda não se manifestou sobre o acidente até a publicação desta reportagem. A causa do acidente segue analisada, como informa as autoridades. Um ônibus urbano da Transporte Santo Antônio acabou incendiado por bandidos na tarde deste último domingo, na Avenida Leonel de Moura Brizola, no bairro Pantanal, após uma ação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Agentes da 15ª BPM de Duque de Caxias avistaram um homem com um fuzil que atirou contra a equipe, iniciando a troca de tiros na região. O bandido, que não teve a identidade revelada, acabou preso pelos policiais militares. Com o marginal havia um rádio transmissor e material entorpecente. O grupo de pessoas iniciou o protesto e logo depois bandidos incendiaram o coletivo. A PMERJ informou que o patrulhamento acabou reforçado na região. A empresa Santo Antônio precisou suspender a operação de várias linhas que passam pela região do Gramacho. Um acidente envolvendo 2 ônibus do transporte municipal deixou ao menos 13 pessoas feridas na manhã desta segunda-feira, dia 27, após um coletivo bater na traseira do outro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na Avenida JK, no bairro Francisco Bernardino, em Juiz de Fora. Agentes do SAMU atenderam a ocorrência com 3 ambulâncias. A Prefeitura de Juiz de Fora informou que até às 11h30 da manhã o fluxo de veículos seguia em meia pista e a ocorrência estava em andamento. A causa do acidente segue analisada. Um homem que não teve a identidade revelada acabou detido depois de embarcar na estação Olof Palme e não pagar a tarifa, praticando o famoso calote. Ao ser abordado por agentes do BRT Rio, o mesmo, ao embarcar no ônibus, quebrou uma janela do ônibus articulado. O vândalo acabou detido por agentes do programa BRT Seguro e encaminhado para a delegacia da região. O homem deverá responder por ato de vandalismo ao patrimônio público, já que o BRT segue com a administração da Prefeitura do Rio de Janeiro. Um acidente envolvendo um ônibus rodoviário da Lilia Bus e uma carreta deixou ao menos 5 pessoas feridas no fim da madrugada desta segunda-feira, em Campinas, no interior de São Paulo. De acordo com a concessionária que administra a rodovia Admar Pereira de Barros, a SP-340, a colisão do ônibus com o caminhão foi no quilômetro 123. Ao menos 2 faixas da rodovia acabaram interditadas para o atendimento da ocorrência, gerando cerca de 2 quilômetros de retenção. O motorista do coletivo, que não teve a identidade revelada, teria ficado preso às ferragens. Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus urbano da Transporte Santo Antônio acabou deixando um motociclista ferido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu nas proximidades do viaduto do Centenário, na Avenida Leonel de Moura Brizola. Com a colisão, houve um princípio de incêndio e a moto acabou parando debaixo do ônibus. O incêndio acabou controlado por extintores. O homem, que não teve identidade revelada, teve a perna direita decepada e o braço do mesmo lado direito dilacerado. Um pneu de um ônibus da Costa Sul Transportes e Turismo pegou fogo na manhã desta última segunda-feira, quando seguia viagem no município de Cachoeiro de Itapemirim. Apesar do susto, não houveram feridos. O coletivo fazia a linha Presidente Kennedy, Cachoeiro de Itapemirim, quando se iniciou o princípio de incêndio em Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do ônibus conseguiu conter as chamas utilizando um extintor. A empresa informa que ocorreu um superaquecimento da lona de freio do veículo. Outro coletivo acabou disponibilizado para os clientes seguirem viagem até o destino final.
Um ônibus da empresa Petroita Transportes, que atende as linhas municipais, acabou pegando fogo na manhã desta terça-feira e ficou totalmente destruído por volta de 2h50 desta madrugada. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, um incidente ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, na região do Quintandinha, chamando a atenção de moradores. Devido ao incêndio, o muro de uma residência acabou danificado. O Cetranspetro informa que o coletivo seguia 100 passageiros fazendo a linha Corujão do Quitandinha e não houveram feridos. Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus que faziam transporte de trabalhadores rurais deixou ao menos 6 pessoas feridas na manhã desta terça-feira, dia 28. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão entre o caminhão-baú e o ônibus ocorreu na BR-101, na região da Curva do Sapucaíra. Agentes do SAMU acabaram acionados para o local da ocorrência. Os feridos acabaram encaminhados para o hospital regional com escoriações e em estado de choque. O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar atendimento aos feridos. No Sergipe, um micro-ônibus da Coopertalce acabou tombando no início da noite desta última segunda-feira, na BR-235, em Nossa Senhora do Socorro, deixando ao menos 3 pessoas feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o coletivo seguia viagem com cerca de 20 passageiros no momento do acidente. O veículo seguia de Aracaju para a cidade de São Domingos. Agentes do SAMU acabaram acionados para a ocorrência. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. A Coopertalce, responsável pelo veículo, informou que enviou fiscais ao local para prestar apoio às vítimas e ajudar na apuração das causas do acidente. Um acidente envolvendo 2 veículos e um micro-ônibus deixou ao menos 7 feridos na última segunda-feira na BR-259 em Governador Valadares, como informa a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais. De acordo com a corporação, agentes do SAMU atenderam a ocorrência. 2 feridos precisaram ser encaminhados para um hospital da região e outro recebeu atendimento médico no local. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais também atendeu a ocorrência. A causa do acidente segue sendo analisada, como informa as autoridades. Um acidente com um micro-ônibus e uma carreta na noite desta última segunda-feira acabou deixando uma pessoa morta e outras 5 feridas no quilômetro 407 da BR-153 entre cidades de Bocaiúva e Montes Claros, no norte de Minas. De acordo com a PRF, o coletivo seguia de Montes Claros para Bocaiúva com estudantes universitários. O coletivo bateu na traseira de uma carreta que seguia parada no acostamento, como informa a concessionária Eco 135. A vítima fatal acabou identificada como Afrânio Henrique Pimenta Bittencourt, de 26 anos, que morreu preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros informa que outro passageiro também estava preso às ferragens e acabou resgatado. A vítima, de 28 anos, seguia consciente e apresentava traumatismo crânioencefálico moderado. Todos os feridos acabaram encaminhados para o Hospital Municipal de Bocaiúva e em ambulâncias do SAMU e da Eco 135. Um acidente entre um ônibus da aviação Andorinha e um caminhão deixou ao menos 3 pessoas feridas na BR-262 na madrugada desta última segunda-feira, como informa o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. De acordo com a corporação, o motorista do ônibus acabou batendo na traseira de um caminhão nas proximidades do distrito de Palmares. Agentes do SAMU e da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. Os feridos acabaram sendo retirados pelas janelas de emergência do coletivo. O motorista acabou preso às ferragens e foi encaminhado para o pronto-socorro de Aquidaiúna. Um micro-ônibus escolar da Prefeitura de São José do Ribamar acabou caindo em uma ribanceira com cerca de 40 jovens a bordo quando chegava à entrada do bairro Panacoatira. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Maranhão, uma criança ficou ferida durante o acidente. A administração municipal informa que o coletivo apresentou problemas técnicos e caiu em um barranco e ficou preso em algumas árvores. A causa do acidente segue analisada, como informam as autoridades. Um acidente envolvendo um ônibus da aviação Real Maia e uma caminhonete na tarde desta última terça-feira chamou atenção na BR-153 em Paraíso do Tocantins. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar dos danos materiais em ambos os veículos, não houveram feridos. Agentes da Polícia Rodoviária Federal acabaram acionados
para atender a ocorrência. Um acidente com um ônibus da empresa Transturismo Rei, a TREL, deixou um morto e outros 2 feridos na tarde desta última terça-feira, na rua General Luiz Mendes de Moraes, no Santo Cristo, na região do centro do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os feridos acabaram encaminhados para o Hospital Souza Aguiar. O motorista também ficou ferido. Segundo a corporação, o acidente foi na altura do VLT Praia Formosa, no sentido rodoviária. Às 4h57 da tarde, apenas uma faixa da rua estava ocupada no sentido centro e o sentido rodoviária já estava liberado. A causa do acidente segue analisada. Um homem acabou preso nesta última terça-feira depois que roubou um ônibus urbano e acabou provocando um acidente ao bater o coletivo contra uma árvore na Avenida Antônio Francisco de Paula Souza, em Campinas. O ônibus operava a linha 341 seguia vazio, quando o homem embarcou na Vila Formosa e rendeu o motorista. Bastante agressivo, ele determinou que o condutor deixasse o ônibus e passou a dirigir o veículo por cerca de 3 km no sentido centro. Ele acabou preso depois de colidir contra uma árvore na Avenida Antônio Francisco de Paula Souza, na altura do balão da Avenida Jorge Tiriçá. A Prefeitura de Campinas informa por meio da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas que não havia passageiros. O homem acabou preso e encaminhado para a delegacia. Um acidente com um ônibus da empresa Gabriele Day chamou a atenção na noite desta última terça-feira, dia 28, após o coletivo bater na traseira de uma carreta no município de Jaraguá, em Goiás. De acordo com a concessionária Ecovias do Araguaia, que administra o trecho da BR-153, o acidente teria ocorrido por volta de 8h57 da noite. O condutor da carreta disse que o ônibus bateu na traseira de seu caminhão, que saiu da rodovia e pegou fogo em seguida. A Ecovia disponibilizou um caminhão-pipa para combater as chamas até a chegada dos agentes do Corpo de Bombeiros de Goiás. Um acidente com um ônibus articulado que operava a linha 125 acabou interditando a Avenida Moraes Salles, após o coletivo bater em um poste na noite desta última terça-feira, dia 28. De acordo com a Prefeitura de Campinas, a colisão ocorreu por volta de 10h30 da noite, na altura da rua Coronel Quirino, no bairro Cambuí. Segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, apesar do susto, não houveram feridos. Os passageiros precisaram desembarcar e seguir viagem em outro coletivo. O governo municipal afirma que o coletivo acabou retirado do local por volta de 11h45 da noite e a via foi liberada. Um ônibus urbano da aviação Nova Cap, que fazia a linha 371 Praça Seca Praça da República, acabou tombando no fim da tarde desta última quarta-feira, deixando diversos feridos no Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da Vila Isabel acabou acionado por volta de 5h20 da tarde para atendimento na Avenida Bartolomeu de Gusmão, em São Cristóvão, na zona norte do estado. O tombamento do coletivo fica nas proximidades do estádio do Maracanã, onde às 7h30 da noite houve o jogo entre o Atlético Mineiro e o Flamengo. Os agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e da Sete Rio estavam no local. Não há informações sobre o número de feridos leves ou graves. A Rio Ônibus informou que esteve no local para prestar apoio às vítimas e que aguarda a perícia para saber o que causou o tombamento. Um acidente envolvendo um ônibus rodoviário e um caminhão deixou ao menos 6 pessoas feridas na manhã desta última terça-feira, na altura do quilômetro 10 da RS 235. De acordo com os bombeiros voluntários da Nova Petrópolis, o acidente ocorreu na região conhecida como Linha Brasil. Agentes do SAMU estiveram no local da ocorrência para atendimento aos feridos. A colisão lateral entre o caminhão e o ônibus deixou parte dos veículos danificados. Os agentes da Brigada Militar e os guardas municipais de trânsito estiveram no local. Uma idosa de 73 anos acabou morrendo atropelada na manhã desta quarta-feira na rua Europa, no centro da cidade de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, como informa a Polícia Militar do Estado do Paraná. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus da empresa Expresso Brasil segue aguardando a chegada dos peritos. Agentes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência acabaram acionados para a ocorrência.
Um adolescente de 16 anos que não teve identidade revelada acabou morrendo na manhã desta quarta-feira após ser atropelado por um ônibus da aviação Cidade Sorriso, como informa o Corpo de Bombeiros do Paraná. De acordo com a corporação, o acidente ocorreu por volta de 11 horas da manhã, na rua Deputado Pinheiro Júnior, no bairro Umbará, em Curitiba. Ao chegar no local, os socorristas iniciaram o atendimento, porém, o adolescente teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no local. Agentes da PRF da Receita Federal apreenderam na tarde desta última quarta-feira um ônibus com diversas mercadorias estrangeiras sem documentação fiscal. De acordo com a Receita Federal, a abordagem ao ônibus ocorreu na cidade de Céu Azul, no interior do Paraná. O coletivo seguia a viagem com um motorista e um passageiro. No seu interior foram encontradas diversas mercadorias importadas irregularmente. O ônibus acabou apreendido e o motorista preso em flagrante pelo crime de descaminho. Ambos foram levados para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para a lavratura dos procedimentos. Um micro-ônibus que fazia o transporte escolar acabou tomando na tarde desta última quarta-feira na rua Máximo Toaldo, no município de Capinzal, no meio-oeste catarinense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar do susto, não houveram feridos graves. O motorista disse que o veículo apresentou problemas mecânicos quando o mesmo subia a rua. Para evitar um acidente maior, o condutor jogou o coletivo contra um muro, fazendo o micro-ônibus parar. A causa do acidente segue analisada, como informa as autoridades. Um acidente envolvendo um micro-ônibus e uma carreta deixou ao menos 8 pessoas feridas na noite desta última quarta-feira, na altura do quilômetro 264 da BR-020, como informa a Polícia Rodoviária Federal. A colisão ocorreu na altura do distrito de Cachoeira. De acordo com a corporação, o coletivo seguia com pacientes que regressavam de atendimento quando bateu na traseira de uma carreta. Agentes do Corpo de Bombeiros e do SAMU acabaram atendendo a ocorrência. 4 feridos em situação de ferimentos mais graves foram levados para o Hospital Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza. A causa do acidente segue analisada, como informa as autoridades. O governo do estado do Paraná lançou nesta quinta-feira, dia 30 de novembro, uma consulta pública para finalmente licitar os serviços de transporte coletivo metropolitano de Curitiba. Os contratos por 12 anos devem somar aproximadamente 6,16 bilhões de reais. O sistema será dividido em 4 lotes e vai totalizar 717 ônibus em 137 linhas. A concorrência vai mexer com a vida da população de 29 cidades e é uma experiência para a melhoria das linhas, atualmente alvos de reclamações dos passageiros e que nunca passaram por um processo de concorrência. Com base nas sugestões recebidas, pode haver mudanças na proposta do edital. O prazo para o envio das sugestões vai até às 6 da tarde, do dia 14 de dezembro de 2023. A proposta do edital e as formas de enviar as contribuições estão no site da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, a AMEP. Basta acessar o site www.amep.pr.gov.br/consulta pública transporte. Entre alguns dos destaques da proposta de edital estão mais cidades e 4 lotes. Foram incluídos todos os municípios que compõem a região na gestão metropolitana. Com isso, o sistema metropolitano de ônibus vai abranger 28 cidades, além da capital Curitiba, e não apenas 19 como hoje. Segundo a AMEP, atualmente cerca de 70% dos passageiros que seguem para Curitiba utilizam a rede integrada de transporte. Uma nova linha de ônibus tarifa zero na cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro, começou a circular nesta segunda-feira, dia 27 de novembro, e um novo itinerário conecta os bairros de Manilha e Engenho Velho, passando por Bela Vista e Centro. A linha Manilha-Engenho Velho se unirá às outras 2 rotas na fase de implementação da tarifa zero. Além dela, já estão em operação os itinerários Reta, São Joaquim e Manilha-Itambi. O projeto entrou em vigor no dia 11 de novembro. O anúncio foi feito pelo prefeito de Itaboraí, Marcelo Della Rolle, que comemorou e informou que outra linha tarifa zero deverá entrar em funcionamento nos próximos dias. O projeto da tarifa zero foi elaborado pela Secretaria Municipal de Transportes de Itaboraí e colocada ônibus circulando de maneira gratuita entre às 5 da manhã às 11 da noite. Os veículos são equipados com ar-condicionado, plataforma de acessibilidade, poltronas e sirenes para solicitar embarque e desembarque.
A Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens e soluções sustentáveis em embalagem de papel no Brasil, e a Aviação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do grupo Águia Branca, lançaram em outubro um programa voltado para a segurança de condutores e prevenção de acidentes. A iniciativa é direcionada exclusivamente aos motoristas de caminhão da Operação Florestal da Klabin, dispõe das salas especiais itinerantes montadas em container e ônibus em pontos estratégicos nas rodovias do Paraná, totalmente adaptadas para que os condutores realizem exercícios leves em ambiente de luz controlada e recebam alimentação balanceada, com o objetivo de reduzir o risco de sonolência e fadiga ao volante. As dependências contam com atividade física monitorada, alongamento, lanches e iluminação especial. O misto de lâmpada com tons frios e azul e com comprimentos de onda adequados colaboram para diminuir a melatonina, hormônio que estimula o sono, mantendo o caminhoneiro em estado de alerta. Todos os motoristas de caminhões do transporte florestal de Klabin que passaram pelos trechos onde os espaços estão instalados na região de Telemaco, Borba, Ventania e Ponta Grossa devem parar para realizar o intervalo durante as viagens. Nestes espaços, os colaboradores também passam por testes de reação, medem a pressão arterial e a temperatura, além de receber orientações sobre a importância de exercer uma condução segura. Uma equipe de especialistas liderada pelo médico referência em medicina do sono, Sérgio Barros, desenvolveu um protocolo com base no projeto Medicina do Sono da Aviação Águia Branca, personalizado às necessidades específicas da Klabin. A Klabin contratou o programa Medicina do Sono da Aviação Águia Branca para complementar uma série de ações que têm sido feitas há anos na companhia. Em sua frota, a companhia tem caminhões com itens avançados de tecnologia que complementam treinamentos e programas de conscientização aos seus condutores. Programas de prevenção como o Medicina do Sono e ações de conscientização ampliam a segurança nas estradas. Com essa atitude, a Klabin espera incentivar outras empresas a contribuírem com a segurança das rodovias. O programa Medicina do Sono, que faz parte da operação da Aviação Águia Branca há 23 anos, e impacta 100% dos motoristas que atuam na aviação, teve sua relevância reconhecida que venceu o Prêmio Boas Práticas em Transporte Terrestre da Agência Nacional de Transportes Passageiros, a ANTP, em 2014. O tradicional ônibus iluminado da Águia Branca já está circulando pelas estradas brasileiras. A ação foi lançada no final do mês de novembro e vai percorrer diversas cidades localizadas no Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Sergipe e Pernambuco. No 10º ano do projeto, a campanha de Natal promovida pela Águia Branca atrai muitos olhares ao longo do trajeto. Ao todo, 2 ônibus de prefixo 26710 e 26720 foram decorados com mais de 1.100 metros de lâmpadas de LED cada, proporcionando um brilho diferenciado aos veículos. Você pode conferir a programação no Instagram da empresa, aguiabranca.oficial. O encerramento da ação com o ônibus iluminado está previsto para o dia 19 de dezembro. Começam a circular também, oficialmente, pela cidade de São Paulo neste sábado, dia 2 de dezembro, 135 ônibus municipais iluminados decorados para o Natal. De acordo com a Prefeitura, a iniciativa é uma parceria com a SP Trans, responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus na capital e as empresas concessionárias do sistema. Vale ressaltar que em alguns veículos os motoristas e cobradores estarão vestidos de Papai Noel. Os veículos com decorações natalinas circularão todos os dias de semana em linhas regulares, com pagamento da tarifa normal de R$ 4,40. As decorações nos ônibus permanecem até o dia 31 de dezembro. Além da decoração dedicada ao período natalino, a população terá acesso a passeios gratuitos até o começo de janeiro em 4 rotas fixas. Os veículos vão atender as zonas leste, norte, sul e oeste da capital, com destino à árvore de Natal do Parque Ibirapuera. Os passeios serão feitos apenas nos dias 2, 3, 9, 10, 16 e 17, ou seja, sempre aos fins de semana das 6 da tarde às 8 da noite.
A Prefeitura do Rio de Janeiro definiu qual deverá ser o valor máximo da tarifa a ser praticado pelas empresas que operam serviço executivo de ônibus para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão. O valor máximo será de R$ 24,85 e vale para as linhas 29 e 18, que realiza a operação Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro a Alvorada, e a LCD 71 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro a Leblon. A medida foi publicada no Diário Oficial da cidade do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, dia 30 de novembro, e passa a valer a partir do dia 1º, quando as linhas serão retomadas. A Prefeitura considerou, ao adotar a limitação do valor da tarifa a ser praticada nas duas linhas, que haverá um aumento de demanda de passageiros para o Aeroporto Internacional Tom Jobim. Isso deverá ocorrer, segundo a Prefeitura, por causa da adequação das malhas das empresas aéreas, o que limitará as operações regulares do Aeroporto do Rio de Janeiro, Santos Dumont, a partir do dia 2 de janeiro de 2024. A contagem regressiva para a Black Friday 2023 já começou e as empresas apostam em grandes movimentações, uma vez que a ocasião, junto ao Dia das Mães e Natal, integra uma das 3 principais datas comerciais do calendário. E não são só os eletrônicos que estão no foco dos consumidores. O setor de turismo promete grande movimentação, ainda mais com a proximidade de festas de Natal e fim de ano e férias. Com preços mais atrativos em comparação ao transporte aéreo, maior conforto, espaçamento e conectividade, as viagens de ônibus têm sido a opção mais buscada por consumidores, como revelou a pesquisa do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo, realizada no final de 2022, que também previu um aumento de 40% maior em relação aos números vistos ao longo do ano. Diante do cenário, plataformas de vendas online de passagens intensificam ações para atrair ainda mais consumidores. A Mobfácil, por exemplo, programou descontos especiais não só para Black Friday, no dia 24 de novembro, mas que se estenderão de 22 de novembro a 7 de dezembro. Serão disponibilizados descontos de 30% e 50% em passagens de ônibus selecionadas, aplicáveis a trechos especiais, como as capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Com horários determinados, a Mobfácil proporcionará flexibilidade para que o usuário possa escolher a opção que melhor se encaixa em sua agenda. Então essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.